Sou de raiz batista, tradicional. Sou da tradição. Eu sou da época que a gente cantava só hino do cantor cristão na igreja. Oh, que delícia, né? Mais perto quero estar. Eu tinha medo daquela música Ao Findar o Labor dessa Vida. Você lembra dessa música? Quando a morte ao teu lado chegar, você lembra, mano? Eu imaginava aquele boneco do Pânico assim, com aquela foice querendo me pegar. Eu aceitava Jesus toda vez que cantava essa música. Meu avô já ficava na fila olhando para mim quando eu era criança. Eu aceitava Jesus toda vez que cantava essa música. Eu tinha medo da morte chegar ao meu lado. Estava repreendido, né? E aí, eu fui criado na igreja batista. Só que eu era de uma época do sensacionismo. Nós não acreditávamos nesses movimentos do Espírito Santo, tá? Então nós tínhamos uma guerra com os assembleianos, entendeu? A minha igreja tinha a briga com a Assembleia. Tinha os irmãos da Assembleia. Vocês conhecem os irmãos da Assembleia aqui? Não? As irmãs, no mundo espiritual, tudo vestido de ninja, as irmãs da Assembleia. Elas são ninja. Fica perto dessas irmãs, tipo pandeirinho, você vê. Porque uma irmã de 80 anos girar igual ela girou lá em cima da montanha, eu nunca vi, né? Mas então, o meu avô uma vez comprou uma bomba assim, pra gente jogar lá, para assim, expulsar as irmãs do morro de oração. Porque elas ficavam lá a noite toda, parecia um monte de índio, né? E era profecia, e ela saía rodando assim, gente, e a lua assim, clareando o monte. Você vê aquelas poeiras subindo assim, as irmãs rodando. E a gente achava aquilo loucura, isso é demônio. A gente falava que era demônio, esse negócio é demônio. A gente tinha mais capacidade de acreditar no demônio do que do Espírito, né? Mas enfim. Então eu não tinha noção do que era Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Eu tinha a ideia de que o Espírito Santo é isso aí, é sentir um choque, sentir um casaco, se o pastor joga aquele paletó e a gente... Eu tinha medo desse troço. Tem uma vez que eu ia nas igrejas, os irmãos iam colocar a mão na minha cabeça. Tem uns irmãos que empurram a gente no culto, já viu? Miserável. Eles botam a mão na cabeça, a gente começa a empurrar e ainda fala assim, vai cair. Não vai não, eu não caio. Olha, irmão, se eu cair aqui, é no poder de Deus. Que para eu cair, meu irmão, tem que ser do UFC, né? Então eu ficava assim, ó. Teve um dia que eu caí de pena do pregador, tadinho. Tava passando vergonha, eu vou cair, tá aí, né? Eu sou muito genuíno com esses negócios. E aí eu fui criado na igreja batista por muitos anos. E por muitos anos eu ganhei muitas almas para Jesus com meu avô, viajando pelo Brasil afora. Meu avô um pregador do evangelho. A gente não tinha acampamento com ar-condicionado, galera. Era um facão, tinha que ficar um líder ali para espantar as cobras. Cobra coral que tinha no meio do mato. A gente escolhia um rio. A gente fazia as lonas do exército assim, fazia uma lona. E debaixo da lona, para tomar água, tinha que expulsar os bois, tá? E os bois faziam necessidade junto da água que a gente bebia, né? Então eu fui criado na igreja. Você está olhando para um cara evangélico desde que nasceu. Eu fui criado na igreja, cara. Nós ganhamos alma. A gente fala mineiro, fala assim, a gente ganhava alma a rodo. Toda semana era alma para Jesus. A gente ganhou muitas almas para Jesus. Eu era um jovem, adolescente. Eu era adolescente, 10 aninhos, 12 aninhos, 13 aninhos. E na igreja, participei de tudo que você imaginar na sua vida. Acampamento e retiro. Só que nossos acampamentos não tinha esse negócio de vamos buscar o Espírito Santo. Não, a gente ia lá para jogar bola. Quem sabe arrumar uma namoradinha, né? Para jogar bola, zoar. E tinha os cultos, mas os cultos eram muito chato. Porque culto sem o Espírito Santo não tem graça. Ou não? Você tem que fingir uma coisa que não é verdade. É horrível. Você tem que fingir que você é crente. Não existe crente sem Espírito. A Bíblia fala que aqueles que não têm o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito Santo é a marca principal da vida de um crente. Crente sem Espírito não é crente. Vida cristã sem Espírito não tem, não existe, é mentira. É um grupo social. Mas sem o Espírito de Deus, não tem. Mas enfim, aí eu fui criado na igreja. E cresci, vim para o Rio de Janeiro, todo destruído. Minha mãe já usou drogas, já foi para prostituição. Então tem aquela história toda, você já conhece. Pobre, eu vim da pobreza. Já comi comida no lixo. Cheguei no Rio de Janeiro em 96. Estou velho. 96, cheguei na igreja congregacional de Bento Ribeiro e me tornei zelador da igreja para tentar alguma coisa da minha vida nessa cidade. E fui faxineiro na igreja há alguns anos lá. E lá na congregacional que eu comecei a ver, e era engraçado que os jovens na congregacional eram mais avivados, né? Aí eles cantavam aquelas músicas, pelo Senhor, marchamos. E eu ficava assim no meio dos jovens, assim. E a galera, aí, o nosso general é Cristo. E eu ficava junto com a fila assim, sendo empurrado. Porque eu não dançava, meu avô ficava com uma varinha na mão. Quem dançava apanhava na igreja, entendeu? E aí, eu comecei a ter uma nova visão, uma nova perspectiva, que é o Espírito Santo. Até que, resumindo a minha história, em 2001, dia 21 de julho, o dia mais feliz da minha vida, eu fui batizado no Espírito Santo debaixo de uma árvore. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E aí, nesse tempo todo, eu comecei a buscar mais o Senhor. Eu comecei a falar em línguas. Falar em línguas é loucura. Que parada é essa? Enrolar a língua, só falar glória, 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 glória. Eu era doido, porque eu via as irmãs orando em línguas e não achava maneiro. Assim, cara, como é que é essa parada de falar em línguas?
E por incrível que pareça, mesmo sendo crente, mesmo ganhando almas para Jesus, ainda assim, no culto, no fundo, eu tinha dificuldade de acreditar que Deus existe. Às vezes vinha uma dúvida assim, será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real? Não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou na igreja, eu sou crente, eu canto para Jesus. Aí virei baterista, essa raça de baterista não morre, um monte de baterista na igreja. Tinha tanto baterista na igreja que a gente dividia uma música, cara. Era uma música para cada baterista, era 6 bateristas, entendeu? Tinha briga, que às vezes o pastor inventava de cantar uma a mais. Não, deixa que eu toco, né? E aí na igreja, um dia uma irmã da Assembleia de Deus, sempre sendo irmã da Assembleia, eu me considerava um filho de uma prostituta. Eu me considerava uma maldição da minha família. Porque foi assim que eu aceitei essa mentira do diabo. Fui criado assim, eu me sentia assim, uma maldição, uma praga. Já me disseram que eu era uma praga dos infernos. Então eu passei a minha vida toda acreditando que eu era um nada. Quando a Carol me conheceu, que essa é a minha primeira namorada e a última, minha esposa hoje, ela me conheceu quando era gelador da igreja. Às vezes ela ia me visitar lá na igreja, eu jogava o pano de chão debaixo da mesa do negócio, eu estava no banheiro, lavando o banheiro, ficava com vergonha. Aquela morena bonita chegava no banheiro, oi Gida, oi, tudo bem? Eu todo sujo de sabão aqui, né? Magrelo que só Jesus na minha causa. Meu paletó listrado é de uma lista só, né? E aí, nessa história toda, vindo para o Rio de Janeiro com a vida toda destruída, essa irmã da Assembleia me deu uma palavra, e o apelido dela era Nina, profetisa Nina. Ela era cega. E aí no culto, faz um ré maior para mim. Eu estava num culto de jejum e oração da Assembleia de Deus. É as irmãs do pandeiro, entendeu? Que quase ninguém vai, só vai os doidos. E eu ficava lá, de kamikaze, né? Novinho ainda, jovenzinho lá. Aí eu lembro que a irmã chegou assim, rapazinho, você canta? Aí eu falei, não, você tá doido? Eu canto? Mas você falaram que você toca um pouquinho de violão. Eu toco um pouco. Você pode cantar um louvor? Porque o irmão do violão faltou. Você tem certeza, irmã? Com essa voz de taquara rachada aqui? Ela, por favor, canta aí. Aí eu fui lá, fica com ré maior aí, assim. Vem minha só noiva. Já sabe tocar essa música? Vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva. Aí uma irmãzinha lá em trás assim, velho, eu fiquei assustado, eu olhei, minha noiva. Eu falei, isso é maneiro. Aí eu mudei, meu lindo noivo. Aí outra irmã lá atrás. E começou todo mundo rodopiar na igreja, e eu cantando. O Batista tocando para os assembleianos lá. Que parada é essa? Aí essa irmã profetiza falou assim, eu vi você. O Senhor vai te levar por toda a nação brasileira. Você vai pregar o evangelho, você vai levantar jovens, vai ser instrumento de restauração para a vida de milhares de pessoas no Brasil. Eu falei, que parada é essa, mano? Que parada é essa? Só que eu quero chegar no ponto crucial da palavra. Eu tenho pouco tempo com vocês aqui, que pena. Só tenho que ter a meia-noite e meia. Pode ficar aí, ó. Aí deram corda. Você sabe o que mais me tocou? Como o irmão falou, nós não somos... O Espírito Santo não é um acessório. Da mesma forma que o Espírito Santo também não quer fazer de você um acessório. A recíproca é verdadeira. O Espírito Santo não quer. O intuito do Espírito Santo não é te usar. Te usar é consequência. Eu descobri, depois que eu li a Bíblia várias vezes e comecei a estudar, porque quando eu fui batizado em falar em línguas, eu falei em línguas a noite toda. Você imagina eu pagando o bico, falando em línguas, querendo parar e não conseguia. E quem é batizado do Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Você canta o hino do cantor cristão naquele dia, parece que você fez aquela música. Porque o Espírito Santo, ele traz vida, ele faz tudo ficar novo de novo, sabe? É um negócio meio louco, não tem como explicar, só quem experimenta isso. Quando Jesus chega, fica tudo colorido. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu não sei se vai dar tempo de eu contar como é que foi, mas a minha experiência é que quando eu fui batizado, que eu abri os olhos, que eu estava uns 15 minutos afogado no rio, que quando o rapaz puxou minha mão, eu senti a carcaça do meu corpo ficar no chão, cara. Parecia que eu estava morto. Eu estava morto na igreja. Eu ganhava alma para Jesus morto. Eu falava de Jesus para as pessoas morto. Morto. Eu era um Walking Dead, morto-vivo. Eu era um zumbi. Só que a gente não percebe, até que
Porque, irmãos, o grande segredo aqui não é você tocar, não é o Espírito te tocar. O segredo é quando você aprende a tocar no Espírito.